Boa noite, queridos. Obrigado, pastor. Eu confesso que não tem como não ficar com o coração acelerado, mas eu dou graças a Deus porque alguns professores me ajudaram a estar aqui hoje não tão nervoso igual eu estaria algum tempo atrás. Assisti uma aula do pastor Antônio Neto e ele disse que não é o pregador quem se apresenta, é a palavra de Deus que se apresenta. E isso acalmou meu coração e eu louvo a Deus por isso. É uma alegria estar aqui, é uma alegria fazer parte dessa igreja, que é uma bênção para nós, de quando nós saímos da CCB, procurando uma igreja bíblica, o Senhor preparou essa igreja para que nós pudéssemos servir a Deus e caminhar juntos, e eu louvo a Deus por isso. Tá bom, queridos? As crianças já foram? Queridos, eu queria iniciar com uma pergunta. O que vem à mente de vocês quando vocês ouvem a palavra tragédia? Qual a primeira coisa que vem, qual a primeira imagem que surge na cabeça de vocês quando alguém vem lhe contar uma terrível tragédia? Talvez a primeira coisa que venha é você ter um pastor coxa branca. Seria uma coisa terrível? Ou talvez, isso para os atleticanos, ou talvez seria que esse pastor coxa branca convidasse um corintiano para pastorear na mesma igreja. E para mim, como palmeirense, isso seria terrível também. Mas, geralmente, a gente pensa em morte, destruição. E quando a gente olha para isso, a gente começa a imaginar os desastres naturais, as grandes guerras, as pandemias. A gente olha as tragédias tecnológicas, como o desastre de Chernobyl, o Holocausto, como nós ouvimos hoje, países em guerras, Israel, enfim, tsunamis, recentemente também a enchente no Rio Grande do Sul, a gente começa a recobrar, e tudo isso deixa um rastro de destruição e muitos números, muitas mortes. E é fato que isso, de fato, são grandes tragédias. Mas hoje nós vamos ver que toda a desgraça e toda a tragédia que a humanidade enfrenta são resultados de um grande abandono da palavra de Deus. Portanto, o relato que nós vamos ler hoje, eu chamo de a maior tragédia da humanidade. Desde já eu declaro que a grande verdade do nosso sermão de hoje é que a desobediência e a infidelidade à palavra de Deus é um caminho certo em direção à tragédia. Eu quero que esse sermão ajude vocês a dar o real valor que a palavra de Deus tem em nossas vidas, para que assim possamos viver na presença de Deus para a sua glória e que evitamos as trágicas consequências da desobediência. Para isso nós vamos estudar o texto de Gênesis 3, e eu peço que os irmãos, que a querida igreja abra o texto de Gênesis capítulo 3. E nesse texto nós vamos analisar os seguintes pontos, 3 pontos. O primeiro é a falta de conhecimento da palavra de Deus nos torna suscetíveis ao engano de falsas teologias. O segundo ponto, a indiferença e omissão da palavra de Deus colocam nossas vidas em perigo. E o terceiro ponto, a desobediência à palavra de Deus gera graves consequências em nossas vidas. Antes de iniciarmos a leitura, eu preciso dar luz a um ponto. O livro de Gênesis é um livro que nos traz narrativas, como toda narrativa, uma história. E a narrativa da história que nós vamos ler e estudar hoje é um fato real. E eu enfatizo isso, antes de nós iniciarmos, porque muitas pessoas tratam mal esse texto e alegorizam muitos elementos que nós vamos ler aqui hoje. E se nós fizermos isso, e nós colocarmos isso como uma alegoria, como uma mera ilustração, nós corremos um grave risco de comprometer a essência da nossa fé em Jesus Cristo. Se nós alegorizarmos esse texto, é possível que Adão e Eva nem existiram. E se eles não existiram, não houve a queda, o pecado original. E se isso não aconteceu, não haveria por que Cristo vir, encarnar, viver, e depois morrer, crucificado, ressuscitar dos mortos. Logo, a nossa fé é fundamentada em Jesus Cristo. E na sua obra redentora é uma fé vã. Nós estaríamos aqui hoje praticando uma religião sem sentido. Então, qualquer religião serviria neste caso.
Então eu enfatizo, para que fique na mente de vocês durante o nosso estudo de hoje, que o texto de Gênesis 3 é um fato histórico, é um fato real. Vamos fazer a leitura do capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o teu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O primeiro ponto que nós vamos analisar, olhando para a primeira seção do versículo 1, é que a serpente, de forma astuta, se introduziu no jardim. Como nós já tratamos anteriormente, trata-se de um ser real. É muito mais do que uma limária do campo, do que um animal selvagem. Ela não é só um animal. É uma figura maligna, não por ser uma cobra que nós estamos acostumados a ver, mas porque o próprio texto nos dará conta de perceber, durante a narrativa, que era de fato um opositor da palavra de Deus. Era um adversário. No hebraico, a palavra Satã refere-se a adversário, opositor. E nós veremos que a serpente carregava, além da astúcia, além de todo o seu perfil, também carregava em suas palavras oposição à palavra de Deus. Nós vemos que o Novo Testamento também trata da serpente como sendo Satanás. Em 12 de Apocalipse, verso 9, vai dizer: o dragão, a antiga serpente chamada Diabo. Então faz referência à serpente
como sendo essa figura do opositor da palavra de Deus. Versículo 2 do capítulo 20 de Apocalipse também trata dessa forma. Então, indo para a segunda seção do primeiro versículo, nós podemos dizer que Satanás, de forma astuta, se introduz no Éden e inicia uma conversa. De início, a conversa, ele não deixa claro quais são as suas intenções. De forma muito singela, de forma muito astuta, tal como um teólogo angelical, com palavras muito sutis, ele propõe um debate através de uma pergunta retórica, e ele diz: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Vejam que ele propõe, e na sua proposta, ele acusa Deus de que a sua palavra é dura e restritiva. Não comam de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim. A mulher aceita a proposta, aceita o debate. E ela entra em defesa, ela vai fazer aqui, nós chamamos uma apologética da palavra de Deus. Ela diz: não, nós podemos comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa nós não podemos comer, e nem tocar nele, para que não venham a morrer. Percebam que Deus nunca disse que eles não poderiam tocar no fruto, nem na árvore. O Senhor disse que eles não deveriam comer, mas Eva, ela acrescentou algo à palavra de Deus. Perceba que também o Senhor não justificou para que não venham a morrer, mas o Senhor disse: vocês não devem comer, essa é a minha ordenança, porque no dia em que comerem, vocês estarão entrando em desobediência, vocês incorrerão em pecado, e o pecado gera morte. A mulher responde com meias verdades, e nós perguntamos por que não poderiam comer, simplesmente porque Deus disse, você não deveria comer, isso bastava. Mas o Deus que proibiu eles de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era um Deus duro e restritivo. Ao chamar Adão e falar para ele que ele não deveria comer daquele fruto, ele estava sendo bondoso e misericordioso. Aquele fruto era algo que Deus não queria que eles comessem, isso bastava. E Deus estava sendo bom em revelar isso para Adão. Ao contrário do que a serpente acusa, eles estariam desobedecendo ao Senhor, e Deus estava sendo bondoso, e não duro e restritivo. Versículo 4, nós vamos perceber que Satanás, olhando para as palavras de Eva, notou que ela oscilou ao defender a palavra de Deus. Quando ele percebe que ela vacilou, que ela não defendeu com convicção a palavra de Deus, ele decide então inocular veneno. Agora ele abandona a sutileza, ainda que não totalmente, mas ele parte para dizer: é certo que vocês não morrerão. Esta afirmação faz com que ele acuse Deus de estar mentindo, de ter mentido para Adão e Eva. A intenção dele com esta acusação é dividir. Fica claro que a serpente, neste ponto, é Satanás, porque aqui ele se opõe diretamente, ele contrapõe a palavra de Deus. A ideia dele aqui, existe uma verdade absoluta, e essa verdade é: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este é o meu mandamento para vocês. Mas Satanás coloca uma verdade paralela, vamos dizer uma verdade relativa, a fim de que o homem que tinha apenas uma verdade para obedecer, agora ele pode olhar para duas coisas e tomar uma decisão. A verdade nunca deixará de ser verdade, e a mentira nunca se tornará uma verdade. Mas o que Satanás está propondo é algo que ele vem propondo ao longo dos milênios, e que nos dias de hoje ainda nós lutamos com uma verdade relativa, que a palavra de Deus não basta. De um lado, Deus misericordiosamente alerta Adão e Eva sobre o risco de comer do fruto. De outro lado, Satanás afirma: esse risco não existe. É certo que vocês não morrerão. Versículo 5, ele continua inoculando o veneno. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. Ele continua a acusação, e agora ele indica que Deus mentiu para esconder algo. Perceba que ele faz uma acusação dizendo algo que era e foi verdade, que quando comeram do fruto, seus olhos se abriram.
Mas o preço para obter tal entendimento era a desobediência. Fica claro que Satanás muitas vezes usa argumentos com uma meia-verdade ou com uma parcial verdade e aplica a um contexto totalmente fora do real. E por isso precisamos ter muito cuidado. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz que palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Há frases que têm aparência de verdade, mas somente a palavra de Deus é capaz de atestar se ela é 100% verdadeira, se ela é 100% a palavra de Deus. Qualquer ensino que tenha aparência de verdadeiro, ele precisa estar 100% embasado na palavra de Deus. O que fugir disso é procedência maligna. Nós não podemos atestar a verdade da palavra de Deus com base nos nossos sentimentos e emoções, porque o coração é enganoso. Nós também não podemos atestar com base nas opções que nós temos. O que Satanás estava fazendo era colocar mais uma opção. No mundo hoje existem muitos teólogos, muitas vertentes teológicas, muitos pregadores, muitas verdades relativas, mas nós não podemos olhar as opções e escolher dentre as opções qualquer uma, porque as aparências enganam. Então, qual que é o crivo para eu saber se aquilo é verdade ou não? Se aquilo é a palavra de Deus ou não? É, de fato, as Sagradas Escrituras. Há uma outra implicação ainda nessa frase, e Satanás reforça a acusação de que Deus é duro e restritivo. Ele já tinha feito isso nos versículos acima, e ele volta a fazer novamente, quando Eva disse que poderia comer livremente de qualquer fruto, de qualquer árvore do jardim, menos da que Deus proibiu, ela destruiu o argumento de Satanás em parte. Mas ele reforça a sua ideia aqui, dizendo que os seus olhos se abrirão. Veja, o que ele precisava enxergar além do que ele já enxergava? Satanás acusa Deus de restringir Adão e Eva, de usufruir de uma plena humanidade. E nós sabemos que para viver essa plena humanidade, nós só podemos, e Adão só poderia, se continuasse a viver na presença do Senhor. Então, essa busca pela plenitude longe de Deus, essa busca pela autonomia longe de Deus, restringiu drasticamente os limites da nossa humanidade. Entender isso também nos ajuda a compreender que desde a queda até os dias de hoje, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e, portanto, não desfrutamos dessa plena humanidade a qual Deus nos criou. Mas que somente pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos ser libertos da escravidão do pecado, ser arrancados do reino da morte e começar a viver na presença do Senhor através de um processo de santificação, segundo o propósito para o qual nós fomos chamados. Continuação do versículo 5, ele diz: como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. A continuação da frase aponta para um Deus além de restritivo. Agora aponta para um Criador tirano e egoísta. Ou seja, pense nisso por um momento. Deus já havia alertado o que era bom e o que era ruim. Era bom que não comessem daquele fruto, porque essa era a ordem de Deus. E era ruim comer dele, porque estariam entrando em desobediência, incorrendo em pecado. E, novamente, chegando a um fim trágico. Podemos concluir que a revelação de Deus sobre o que é bom e ruim deveria ser suficiente para o primeiro casal. Mas veremos que, de forma egoísta, eles buscam sua autoconsciência, sua autonomia, seu viver longe da presença de Deus. E isso foi e ainda é trágico. Nessa segunda parte do versículo, nós poderíamos dizer que a serpente, em outras palavras, está dizendo: sabe, mulher, o Deus que te criou esconde algo de vocês, e este segredo pode fazer com que vocês sejam mais do que vocês já são, e melhor, pode fazer com que vocês sejam como Ele, conhecendo o bem e o mal. A ideia aqui é despertar
no homem, no primeiro casal, uma insatisfação consigo mesmo. Fazê-lo acreditar que pode ser de algum modo, de uma certa maneira, como Deus. Nesse ponto, nós podemos visualizar com clareza que Satanás quer despertar no homem a insatisfação com a imagem e semelhança que o próprio Deus colocou nele no ato de sua criação. E se ele aceitasse a proposta, estaria assumindo que a providência de Deus não é suficiente, que ele quer mais, mais, mais. Assim somos nós, toda a humanidade, sempre querendo mais, mais e mais. Perceba que mesmo o homem sabendo do bem e do mal, não quer dizer que o homem alcançou o objetivo de ser como Deus. Ora, Deus sabe todas as coisas. Deus não sabe todas as coisas porque Ele é muito sábio. Deus sabe todas as coisas porque saber todas as coisas faz parte de quem Deus é. Isto é quem Deus é. Já o homem poderia ter desfrutado dessa grande bênção, que é viver na presença de um Deus sábio, todo-poderoso, que conhece todas as coisas, desfrutando da sua imagem e semelhança que recebeu do próprio Deus. Mas a sua decisão afetou, e hoje desfrutamos de uma imagem manchada pelo pecado, de uma imagem borrada. Nós devemos cuidar para que os nossos desejos, ainda que bem fundamentados, não sejam frutos de insatisfação. E para isso nós devemos exercitar uma vida com ação de graças. Agradecer e ser gratos a Deus por tudo que Ele provê em nossas vidas. Ser grato a Deus não é só com palavras, que muitas vezes podem ser vazias, nem só com ofertas, que às vezes podem ser automáticas e sem significado nenhum. Mas ser grato a Deus é um modo de vida. Millard Erickson diz a seguinte frase: estar satisfeito na providência é estar convicto de que Deus está presente e relacionalmente ativo em nossas vidas. Estamos sob o cuidado dele, e por isso podemos enfrentar o futuro com confiança. Podemos orar, seguros de que Deus ouve e age com relação às nossas orações. E ainda podemos enfrentar o perigo, sabendo que Deus não está distante ou indiferente. O diálogo termina, e nós iniciamos o versículo 6. E já percebemos que Eva não olha mais para a árvore como ela olhava no início da conversa. Antes não poderia nem tocar. Agora a árvore parece boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Perceba a ironia da palavra boa, que é a mesma palavra neste versículo 3:6, que é usada também no capítulo 1, versículo 31. Só que no capítulo 1, versículo 31, a palavra boa, bom, é usada da perspectiva de Deus, olhando para tudo que Ele havia criado, toda a vida, toda a perfeição, e eis que era muito bom. A mesma palavra é usada aqui agora, mas não para descrever algo da perspectiva de Deus, mas da perspectiva da mulher. E não para olhar para algo que de fato é bom, mas para algo que de fato é ruim. Comer do fruto de uma árvore que era proibido comer. E isso era desobedecer a Deus. Agora, o que é bom não aponta para a vida. O que é bom aponta para a morte. Também é preciso observar que não há nada de errado em que as coisas sejam boas para se comer, boas para se ver, ou boas para se alcançar entendimento. Quem aqui não gosta dos momentos de comunhão da nossa igreja, onde a gente come bastante? Dia das Famílias é um dia que a gente chega de manhã, toma café, faz um churrasco, um longo churrasco, come, brinca, volta a comer de novo, come sobremesa. Não há nada de errado com comer. Não há nada de errado também em assistir alguma coisa bonita, uma paisagem, um filme, meu preferido, Interestelar, um bom jogo, Palmeiras e Corinthians, pastor Antônio, né? Alguns vão dizer que não tanto assim, né? Também não há nada de errado em buscar e gostar de entendimento.
tem aulas muito bem ministradas que são úteis para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento. O problema não está nos desejos em si, na forma como gostamos das coisas, mas sim quando tais desejos levam à desobediência. Sobre o entendimento, é interessante a gente considerar que o homem não foi criado desprovido de entendimento. O homem foi criado para governar o mundo, para dominar sobre os animais, para cultivar o jardim, para guardar e proteger o jardim. Alguém que recebe a ordem do próprio Deus, que acabou de criar tudo e dizer que isso era muito bom, Deus não ia soltar isso nas mãos de alguém que não era provido de entendimento para governar o mundo que ele acabou de criar. O homem era provido de entendimento, inteligente. Mas eu pergunto para vocês, qual é o entendimento que a mulher deseja receber? O que ela espera? Eles já tinham tudo, mas o que ela espera? O que falta ainda? Eu diria que é a fome que agora eles têm de poder que vem do conhecimento. Esta fome surgiu advinda da crença de uma teologia diabólica. Seus olhos se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês terão entendimento, tal como Deus. Nesse primeiro ponto eu deixo uma aplicação. Queridos, precisamos, dentro daquilo que o Senhor nos concede, com todo zelo, amor, dedicação, fervor, buscar dentro da palavra de Deus o conhecimento. Buscar conhecer mais sobre Deus e sua palavra. Pois somente a palavra de Deus nos mune de armas e ferramentas que nos possibilitam vencer as astutas ciladas de Satanás. Um bom contraste com esse texto que nós acabamos de analisar é a tentação de Jesus. Jesus é Deus. E após o batismo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome. E Satanás se aproximou para o tentar. E ele poderia ter vencido esse debate de diversas formas, porque ele é Deus. Mas ele usou as Sagradas Escrituras. E não usou de qualquer forma. Ele manejou muito bem a palavra de Deus. É preciso termos essa consciência de que precisamos manejar bem a palavra de Deus para vencer as tentações, as lutas e as dificuldades que nós temos de ser aquilo que Deus nos tem feito para ser. Agora veremos o segundo ponto. Como que a indiferença e a omissão da palavra de Deus podem colocar nossas vidas em perigo. Versículo 6, segunda parte do versículo 6 diz: E deu também ao seu marido, e ele comeu. Note que só na segunda parte do versículo 6, após todo aquele diálogo com a serpente, após ela ter já mudado a sua visão a respeito da árvore que era proibido comer, após ela já ter tomado e comido, aparece a figura do marido. Aos homens da nossa igreja, eu gostaria que nesse momento todos nós estivéssemos com a seguinte pergunta em mente: aonde está o bendito do Adão? Que ele deveria estar lá, do lado da mulher, protegendo. Permitir que um animal começasse uma conversa muito esquisita dentro do jardim foi algo ruim da parte de Adão. Alguns comentaristas defendem a ideia de que Adão estava ali e, por todo o texto estar escrito no plural, apesar de a conversa ser entre a mulher e a serpente, no versículo 1, não comam, no versículo 2, podemos comer, versículo 3, vocês não devem comer. Então o diálogo segue esse padrão e, por estar no plural, defende a ideia de que Adão estaria ali. Seria possível contra-argumentar dizendo que é um debate teológico, e como um debate teológico está se falando sobre Deus e a sua palavra, e, portanto, poderia ser dito em terceira pessoa. Também podemos analisar o fato de que Deus criou a mulher, porque não era bom que o homem ficasse só. Assim, ele deveria estar do lado dela, ela não poderia também estar só. Não é muito conclusivo. Mas, o que nós podemos entender com certeza do texto? De modo simples, que Adão, ao comer do fruto que era proibido, desobedeceu a Deus,
junto com a sua esposa, deixou de liderar para ser liderado pela sua própria esposa em direção à prática de uma teologia diabólica. Dito isso, nós podemos tirar também 2 lições desse ponto. A primeira é que precisamos zelar para que não sejamos indiferentes ou omissos com relação aos deveres que Deus nos tem dado. No lar, busque da palavra de Deus saber o que ela diz sobre o teu papel como homem, teu papel como mulher, nosso papel como esposo, esposa, pai, mãe, filho, casado, solteiro, líder, liderado. A Bíblia diz sobre cada um desses assuntos e muitos outros, como devemos agir e como devemos proceder, como devemos praticar. E uma vez que nós não buscamos isso, nós estamos sendo indiferentes em relação à palavra de Deus. Estamos nos escondendo em relação àquilo que a palavra nos ensina a ser. Na obra de Deus, como cristãos, como devemos ser sal da terra, luz do mundo, como devemos agir como sal, conservando esse mundo da maldade ao ponto que nós vivemos hoje, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, aonde o Senhor nos tem colocado, e servindo também dentro da nossa comunidade, como que a palavra de Deus nos instrui a viver amando uns aos outros, submetendo uns aos outros em amor. Segunda lição é que não devemos ser indiferentes em relação à liderança que Deus tem colocado na nossa igreja. Perceba que se nós formos indiferentes em relação à liderança espiritual da nossa igreja, nós estamos em desobediência à palavra de Deus, quando diz que nós devemos obedecer e seguir todas as autoridades que Deus tem colocado. Os pastores da nossa igreja são líderes espirituais que Deus tem colocado. É muito importante que nós, neste caso, busquemos o entendimento para saber quem são os líderes espirituais que Deus tem colocado neste mundo, quem são os verdadeiros líderes espirituais. Dentro desse ponto, há algo que eu gostaria de enfatizar. Nos dias de hoje, nós vivemos um avanço muito grande da internet. E tem muitos que deixam de caminhar junto com seus pastores para ir em busca de conteúdos e mais conteúdos na internet, pregações. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Tem conteúdo bom, não tem? Então, né? Tem bom demais, né? Mas tem conteúdo ruim demais também. Mas o que eu quero dizer é que nada disso pode substituir o nosso relacionamento dentro da nossa igreja local. Nosso relacionamento com os nossos pastores. Me parece que não há valor algum em estar tão envolvido com os assuntos e com uma teologia propagada na internet, se eu não estou aceitando ser pastoreado dentro da minha igreja local. Assim eu não estarei servindo junto com os meus irmãos, não estarei servindo junto com as nossas irmãs. Então, o meu conselho, antes de ir até a internet e buscar conteúdos, proponha de todo o teu coração caminhar junto com a tua igreja local. E aqui você vai poder servir. E depois, com toda a submissão e humildade, chegar nos teus pastores e perguntar em qual área você pode ampliar os teus conhecimentos. E eles poderão indicar para vocês. E às vezes vai propor até aqui. Tivemos o Gratia Plena ontem, umas perguntas boas que não dava para responder, mas a gente pode discutir. Não querendo me alongar muito, também quero fazer um alerta para aqueles que são meros frequentadores de cultos de domingo, ou meros ouvintes de sermão, e que vêm ao culto, ouvem o sermão, mas voltam às suas vidas de forma indiferente, e não colocam a sua vida em perspectiva com a palavra de Deus. Que não buscam praticar as verdades bíblicas aqui ensinadas. A palavra de Deus deve reger as nossas vidas e o nosso relacionamento no lar, na rua e dentro da nossa igreja. Indo para o nosso último ponto. Como a desobediência à palavra de Deus gera graves consequências em nossas vidas. A partir de agora, veremos as graves consequências do nosso pecado. No versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus,
costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa que vem após a desobediência, primeira consequência, perceberam que estavam nus. Ironicamente, é a mesma frase usada pela serpente no versículo 5. Seus olhos se abrirão. Mas a ironia está no fato de que não aconteceu como aquilo que eles esperavam. A expectativa que foi gerada e que fez fazer com que a árvore fosse boa, agradável aos olhos, aquilo que eles esperavam foi ligeiramente frustrado, porque eles esperavam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, mas não conseguiram lidar sequer com a nudez. E como todo pecador, foram lá e coseram folhas de figueira para fazer aventais para si. Agora Deus intervém na história. É interessante que é Deus quem vem. É Deus quem se aproxima, demonstrando que, por mais que o homem faça e tome as suas medidas para tampar a nudez do seu pecado, é Deus quem intervém para que haja justiça, juízo, misericórdia e esperança. O jardineiro não abandona seu jardim. O Criador vem ao encontro de sua criação. Versículo 8, quando o casal escuta a voz de Deus no jardim, o que eles sentem? Medo. Mais uma frustração. Não conseguiram lidar com a nudez, agora não conseguem permanecer na presença do Senhor. E acabam por se esconder. E isso é uma forma de admitir a culpa, ainda que indiretamente. Uma coisa muito importante é que a atitude deles foi motivada pelo medo e não pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quero perguntar aos pacificadores da nossa igreja. Começamos o curso hoje, mas já tem alguns pacificadores na nossa igreja. Também às crianças e aos adolescentes da nossa igreja. Qual é o tipo de resposta que Adão está dando a Deus? Vocês lembram do primeiro livro do Young Pacemakers? O jovem pacificador? Qual que era a palavra-chave do primeiro livro? Conflito é uma ladeira escorregadia. E como que Adão está respondendo? Aqui, Está fugindo da presença de Deus. Ele se escondeu da presença de Deus. O medo o afastou da presença de Deus. Notem que, de algum modo, o pecado também afetou o raciocínio lógico de Adão. Quem pode se esconder do Criador? Ele sabia que Deus conhecia muito além do que ele próprio conhecia, tanto que desejou esse conhecimento. Mas agora, após a desobediência, parece que seu intelecto foi retardado e ele se esconde atrás de uma árvore, pensando que poderia se esconder de Deus. Vamos considerar que Adão pôde viver grandes experiências. Uma hora ele estava acordado, outra hora estava dormindo, e antes que ele acordasse, Deus tirou um dos seus 206 ossos e fez uma mulher para ele. Deus tem muito poder. Jamais ele se esconderia atrás de uma árvore, mas ele achou plausível se esconder lá. Mas o nosso Deus, ele é onisciente e, de forma soberana, conduz uma conversa com Adão, através de perguntas, que conduz o homem a reconhecer a sua condição pós-desobediência. Estava nu. Declarar qual é o seu estado, estou com medo, e confessar se há nele algum arrependimento ou não. E nesse caso, nós vamos ver que não. É importante também observar, homens, que Deus procurou Adão para prestar contas, pois era ele o responsável por guardar e proteger o jardim e de liderar bem a sua família. Estamos avançando um pouco mais aqui, mas ele era o responsável por prestar contas. Foi a ele que Deus procurou. Não foi a mulher que teve um debate, e que chegou a uma conclusão, e que pegou do fruto, e que comeu, e que deu ao marido. Não, foi a Adão. É a ele que Deus procurou em primeiro lugar. Em poucas palavras, Adão consegue fazer algo que só um pecador pode fazer.
ele consegue culpar o Senhor Deus. Ele consegue culpar a sua esposa. E ele demonstra extrema preocupação consigo próprio e nega a sua culpa. Ele nega a sua culpa porque não confessou a sua desobediência, não prestou conta das suas decisões e não demonstrou arrependimento. Ele culpa o Senhor Deus porque ele diz: a mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto. Foi a mulher que o Senhor fez para mim. E ele culpa a esposa porque, ao invés de assumir que decidiu pegar do fruto proibido por conta própria, ele diz: a mulher que tu me deste me deu e eu comi. A mulher, semelhante ao marido, já podemos dizer que até seguindo o seu exemplo, também nega a sua culpa e automaticamente transfere a culpa para a serpente. Assim como Adão, ela não reconhece, não se arrepende da sua desobediência e transfere a culpa para a serpente. Agora vem o versículo 14 e 15, onde Deus começa a trazer juízo. Nosso Deus, irmãos, ele é paciente, amoroso, tem prazer na remissão de pecados, tem prazer no perdão, mas de forma alguma o nosso Deus fará vistas grossas a nenhum pecado. Mesmo nós, que podemos afirmar que somos salvos em Jesus Cristo, nós não seremos salvos porque Deus fez vistas grossas ao nosso pecado. Nós não seremos salvos porque Deus passou a mão e deu um jeitinho. Mas nós seremos salvos porque Deus puniu os nossos pecados em Jesus Cristo na cruz. O juízo vem de uma forma inversa. A serpente que não teve chance de se defender é a primeira, depois Eva e depois terminando com Adão. Durante o juízo, o Senhor amaldiçoa a serpente e a terra, mas não amaldiçoa Adão e nem Eva diretamente. Isso é misericórdia e bondade de Deus. No entanto, eles recebem graves consequências e nós somos prova disso, né, irmãos? A serpente, eu quero enfatizar a inimizade entre a serpente e a mulher, a sua descendência e o descendente dela. Levando em consideração que o versículo 15 é considerado por muitos, e eu concordo, como o primeiro evangelho, o proto-evangelho, e sabendo que Satanás é o opositor direto da obra de Deus e da sua palavra, sabemos também que Satanás não se reproduz, e que também não é pai dos demônios, porque não foi ele que os criou. Podemos afirmar que quando menciona a semente da serpente, a sua descendência, está se referindo aos que são chamados filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Quem são? Quem é o descendente da mulher também? Nós vamos ver que João Batista, olhando para religiosos que buscavam fugir da ira sem arrependimento de pecados, chama aqueles religiosos de filhos do diabo, de raça de víboras. O Senhor Jesus também, mais tarde, faz o mesmo uso de palavras, dizendo que aqueles religiosos que não criam nele eram filhos do diabo. Sabemos que sobre o descendente da mulher, somente um foi e é capaz de vencer Satanás, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim, por toda parte onde Deus resgatar um dos seus filhos eleitos, Satanás enviará um filho da desobediência para se opor à palavra de Deus, para se opor aos filhos de Deus. E estes serão os joios nos meios dos trigos, os lobos vestidos de ovelhas. Agora a pergunta que fica é: de qual lado nós estamos? Se nós somos filhos de Deus ou se nós somos filhos da desobediência? Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, quando nós somos indiferentes em relação à palavra de Deus, quando nós nos omitimos da palavra de Deus, quando nós não nos importamos em manejar bem a palavra de Deus, e não nos submetemos, e não servimos, e não caminhamos junto de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós estamos em desobediência. Isso não quer dizer que nós devemos ser perfeitos, mas que nós devemos nos preocupar em estar o tempo todo perseguindo o ideal,
que é obedecer a palavra de Deus e ser chamado de filhos de Deus. Prosseguindo, é visível que ao mesmo tempo que Satanás é amaldiçoado e que tem a sua derrota decretada, o Senhor também traz uma grande esperança de salvação. Primeiro, para a própria Eva, porque ela ouve da boca do Senhor que seu ventre gerará e ela terá uma grande descendência, e de entre os seus descendentes surgirá um que derrotará a serpente, que derrotará Satanás. Depois, toda a humanidade que crer em Deus e servir de todo o coração. E avançando bastante, todo aquele que crer no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo de todo o coração, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo o Mestre, é um filho de Deus por meio da graça de Jesus Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Em relação à mulher, o Senhor aumenta o sofrimento da gravidez, aumenta as suas dores de parto, mas tem algo que a afeta com maior importância, com maior força, que é em relação ao seu papel feminino. Ele é afetado. Agora, o seu relacionamento conjugal enfrentará também desafios. Quando a gente analisa, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará, nós vemos que a mulher foi criada porque não era bom que o homem vivesse só. Ela foi criada como uma auxiliadora idônea. E, portanto, não tinha sofrimento nem dificuldade nenhuma em ser aquela auxiliadora idônea. Mas agora a mulher não deseja mais ser liderada pelo seu marido. Surge um conflito. E é muito fácil a gente ver que isso é comum nos dias de hoje. A mulher deixou este papel no Éden, assumiu a liderança, entrou na frente, conversou, dialogou, chegou à decisão, comeu e deu ao seu marido. Nos dias de hoje isso não é muito diferente. Nós vemos grandes movimentos no mundo, feminismo muito alto, machismo, homens omissos, passivos, que não assumem a liderança dos seus lares. Consequências que foram direcionadas a Eva atingiram Adão diretamente, porque agora ele enfrentará dificuldades para liderar o seu lar. Versículos 17 a 19, o Senhor trata do juízo com Adão. Eu diria que ele dá continuidade, porque ele já começou, uma vez que agora ele terá dificuldades para liderar a sua própria esposa, o próprio lar. Assim como por ter dado ouvido à sua mulher, o seu relacionamento conjugal foi afetado, também por ter comido do fruto proibido, seu relacionamento com o solo foi afetado. O jardineiro agora é um agricultor. Antes não precisava nem chover. As coisas brotavam. Agora ele vai ter que lidar com espinhos e ervas daninhas. Seu relacionamento com o solo, terra que foi amaldiçoada, vai gerar grande suor. O homem vai passar uma vida afadigado em suas relações, dentro de casa, fora de casa. E por fim, o pó acaba voltando para o pó. Ele voltará para o pó da terra. Ironicamente, a transgressão que o casal busca, a autoafirmação de viver de forma autônoma, aquela aparente humanidade, aquela humanidade plena que eles buscavam, ela é frustrada. Ambos agora têm os seus dias contados. Mas mesmo diante dessa grande tragédia, nós vemos que o homem recebe misericórdia e esperança. Ele consegue chamar a sua mulher de Eva por ser a mãe de todos os seres viventes. Note que Deus não disse quando nem como eles morreriam. A palavra morte significa separação. A primeira coisa que aconteceu é eles serem separados de Deus. E também um do outro, porque não conseguiram lidar com a própria nudez um do outro. Mas o Senhor anuncia que mais tarde eles voltariam ao pó também. O fato deles continuarem vivos, mesmo debaixo das consequências que o Senhor trouxe com juízo, justo juízo, o ato de extrema misericórdia e bondade de Deus para eles
não só tornou possível que a vida continuasse, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, mas possibilitou que Deus executasse o seu plano de enviar seu Filho encarnado, viver a vida que nós deveríamos ter vivido e morrer no nosso lugar e ser o primeiro dos que ressuscitam dos mortos. Nós podemos crer nele, porque a atitude do primeiro casal trouxe morte, mas em Jesus Cristo nós temos vida. Encerrando, nesses últimos versículos nós vemos Deus também sendo provedor, mesmo com a desobediência do casal. É o Senhor quem provê roupas feitas de pele de animal. A primeira morte que o casal teve que lidar não foi de Caim, foi do próprio animal. Eles deveriam dominar sobre o animal, mas eles tiveram que ver o Senhor tirar a vida. Houve um derramamento de sangue para tirar a pele do animal e cobrir a vergonha da nudez do casal. Não é porque a folha de figueira estava fora de moda, mas porque é o Senhor quem precisa prover as vestes que cobrem a nudez do nosso pecado. Em Apocalipse diz: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, e vestido branco para que te vista, e tampa a vergonha da tua nudez, colírio para que unja os teus olhos e veja. É o Senhor quem provê o que precisamos para ser libertos do poder do pecado e das consequências do pecado. O Senhor também age com um ato de juízo e misericórdia ao expulsar eles do jardim. O Senhor reconhece que agora eles conhecem o bem e o mal, e para que não tomem também da árvore da vida e vivam eternamente, o Senhor expulsa eles. É um ato de juízo, mas também de misericórdia. Imagine se eles vivessem eternamente sob uma natureza pecaminosa, corrompida, afastado e separado de Deus para sempre. A desgraça que nós vivemos hoje num mundo polarizado, num mundo cheio de ideologias, num mundo que não aceita a palavra de Deus, um cristianismo enfraquecendo, as pessoas não aceitando mais a sã doutrina. Imagine isso sendo o homem eterno e imortal. Durante a cena mais trágica da história da humanidade, o Deus de justiça consegue trazer juízo, misericórdia e esperança. Assim nós temos hoje, tendo nascido sob uma natureza pecaminosa, muitos louvores e graças a dar a Deus, porque Ele proveu um remidor para nós. Se você já creu em Cristo, busque conhecer sua palavra. Busque a conhecer a Deus por meio de sua palavra. Busque a conhecer quem você é, do ponto de vista de Deus, para que Ele corrija o que está errado em sua vida. Se você ainda não creu em Cristo, hoje é o dia de você reconhecer e entender qual é a sua condição. Esta condição que nós vivemos, longe de Deus, é uma condição que herdamos de Adão e Eva. Uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa, uma natureza que conduz à morte, condenação e destruição. Mas em Cristo Jesus, nós podemos alcançar vida, salvação. Nele temos esperança. Oremos, queridos. Senhor Deus, nós te louvamos porque temos a Tua palavra que é perfeita e eficaz. Nós te pedimos que coloque em nossos corações um fervor ardente pela Tua palavra, um desejo ardente por conhecer mais do Senhor e o que na Tua palavra está escrito, para que possamos colocar a nossa vida em ordem, para que possamos te servir, te agradar, te glorificar, para que possamos fugir do medo, do temor de homens, dos nossos pecados, da ira, possamos abandonar e renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Pedimos que a Tua palavra direcione a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.